A Amazônia, um dos lugares mais misteriosos e inexplorados do planeta. Mesmo em pleno século XXI, ela continua guardando segredos que a ciência ainda não consegue decifrar. São histórias de civilizações perdidas, fenômenos inexplicáveis e lendas que sobrevivem há séculos. Entre o som dos animais, a densidade da floresta e a imensidão verde que parece não ter fim, algo parece nos observar. Como se a floresta tivesse vida própria. Hoje você vai conhecer os 7 mistérios da Amazônia que continuam intrigando cientistas, exploradores e até os próprios moradores da selva. 1. A cidade perdida de Acacor. Entre o Brasil e o Peru, existe uma antiga história sobre uma civilização desaparecida. Acacor. Segundo relatos de exploradores e povos indígenas, Acacor seria uma cidade subterrânea, construída há milhares de anos, com túneis gigantescos e símbolos que lembram culturas do Egito e da Mesopotâmia. Dizem que seus habitantes dominavam técnicas de construção e energia que não existiam em nenhuma outra civilização conhecida. Alguns acreditam que Acacor era uma espécie de centro de sabedoria, onde seres de outro mundo ensinavam o homem a dominar a natureza. Outros acham que é apenas uma invenção moderna, mas há registros reais de túneis e estruturas estranhas encontrados na Amazônia e ninguém soube explicar de onde vieram. Seria uma lenda ou uma das maiores descobertas da história da humanidade escondida sob a floresta? 2. A luz misteriosa de Manaus. Em várias comunidades ribeirinhas próximas a Manaus, pescadores relatam o mesmo fenômeno há décadas. Uma luz azul, intensa e silenciosa, aparece flutuando sobre as águas do Rio Negro durante a noite. Ela se move devagar, muda de direção e desaparece no ar quando alguém tenta se aproximar. Os indígenas dizem que é o espírito protetor da floresta. Outros chamam de Boitatá, o guardião do fogo. Cientistas tentaram explicar o fenômeno como gases liberados pela decomposição vegetal, mas as luzes nem sempre seguem um padrão natural. Em algumas gravações, elas parecem ter consciência, como se observassem quem está ali. O que seria essa luz que dança sobre o rio? Um fenômeno físico ou algo espiritual que protege o coração da Amazônia? 3. A cobra gigante do rio Solimões. Desde o tempo dos colonizadores, há relatos de uma criatura gigantesca que habita as águas profundas dos rios amazônicos. Segundo os relatos, ela teria o tamanho de um ônibus, podendo medir até 40 metros de comprimento. Alguns afirmam ter visto a água se mover como se um submarino passasse por baixo. Outros dizem ter encontrado marcas enormes nas margens dos rios, como se algo colossal tivesse rastejado ali. Os indígenas a veem como um espírito guardião, uma força antiga que protege os rios da destruição humana. E o mais impressionante é que imagens de satélite já detectaram formas submersas com dimensões semelhantes às descritas nas lendas. Coincidência? Ou uma prova silenciosa de que a criatura realmente existe? 4. A tribo invisível. A Amazônia abriga dezenas de tribos que escolheram viver isoladas do mundo moderno. Mas há histórias sobre grupos que vão além disso, tribos que simplesmente não podem ser encontradas. Exploradores e agentes da FUNAI relatam ter visto rastros, pegadas e aldeias inteiras que desaparecem de um dia para o outro, como se os habitantes soubessem de antemão que alguém se aproximava. Há quem diga que essas tribos dominam formas avançadas de camuflagem, movendo-se pela floresta de maneira invisível. Outros acreditam que elas vivem em outra dimensão, coexistindo conosco, mas em um plano diferente. A floresta guarda bem seus segredos, e talvez essas tribos prefiram assim. Afinal, quem disse que precisamos ser vistos para existir? 5. As vozes da floresta. Em noites silenciosas,
Quem vive nas margens dos rios amazônicos ouve sons que não pertencem a nenhum animal conhecido. São vozes, cantos e ruídos metálicos que parecem vir de dentro das árvores. Alguns descrevem como sussurros que chamam pelo nome das pessoas, mesmo quando estão sozinhas. Gravações feitas por exploradores registraram sons misteriosos, mas, quando analisadas, apresentam falhas e distorções inexplicáveis. Os indígenas acreditam que são os espíritos dos antigos guardiões da floresta, os encantados, se comunicando com os vivos. Os indígenas acreditam que são os espíritos dos antigos guardiões da floresta, os encantados, se comunicando com os vivos. Quem ouve essas vozes dificilmente esquece. Elas parecem entrar na mente e nunca mais sair. Será a floresta tentando falar conosco? Ou apenas o eco de algo que não entendemos? 6. As pegadas dos gigantes. Em algumas regiões remotas do Amazonas, foram encontradas pegadas humanas fossilizadas com mais de 60 centímetros de comprimento. Elas estão gravadas em pedras antigas e parecem ter sido deixadas por seres muito maiores do que nós. Alguns arqueólogos acreditam que sejam representações simbólicas feitas por povos indígenas. Mas outros especialistas defendem que podem ser rastros de uma espécie humana desconhecida, ou talvez vestígios de uma civilização que existiu antes da nossa. O fato é que marcas semelhantes foram encontradas em outros continentes, o que levanta uma pergunta inquietante. Será que os gigantes das antigas lendas realmente existiram? E se existiram, o que aconteceu com eles? 7. O enigma de Ratanabá. Nos últimos anos, um dos mistérios mais comentados da Amazônia é o da suposta cidade perdida de Ratanabá. Segundo teorias, seria o berço da civilização humana, escondido sob a floresta há milhares de anos. Pesquisadores independentes afirmam ter identificado formações geométricas perfeitas em imagens de satélite, sugerindo ruínas gigantescas enterradas sob o solo amazônico. Alguns acreditam que Ratanabá seria um centro energético global, construído por uma civilização muito avançada. Outros, que tudo não passa de pareidolia, a tendência humana de ver padrões onde não existem. Mas, no fundo, todos concordam em uma coisa: há algo ali, algo que o tempo ainda não revelou, e talvez nunca revele completamente. O coração misterioso da floresta. A Amazônia continua sendo um dos maiores mistérios da Terra. Por mais que a ciência avance, há coisas que parecem existir apenas para nos lembrar de que ainda há muito a descobrir. Talvez esses mistérios não estejam ali apenas para serem resolvidos, mas para nos ensinar humildade diante do desconhecido. A floresta é viva, e quem entra nela com o coração aberto sente que algo observa, protege e respira junto com cada folha. A Amazônia é mais do que um bioma. Ela é o guardiã de segredos tão antigos que talvez jamais devamos entender por completo. E no fim, talvez o verdadeiro mistério seja o próprio fato de ainda existirem lugares onde o homem não é o protagonista, mas apenas um visitante em meio a algo muito maior.